Nesta noite eu quero cumprimentar a todo o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus, amém? Aproveitando que os irmãos estão sobre os pés, eu quero vos convidar para que juntos possamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 20, estaremos lendo a partir do versículo de número 24, do versículo de número 24 ao versículo de número 29. Evangelho de João, capítulo de número 20, versículo de número 24 ao versículo de número 29. Glória a Deus. Já está aqui na tela, diz-nos assim a palavra do Senhor. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor, mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Amém, irmãos? Podemos assentar em nome de Jesus. Eu quero, nesta noite, antes de entrar na mensagem, demonstrar a minha alegria em estar aqui, adorando a Deus, com os irmãos, com esta grata incumbência e grande responsabilidade, que é também ministrar a palavra de Deus. Sou pastor, primeiro-tenente, capelão da Marinha do Brasil, sirvo atualmente no comando em chefe da esquadra, estou no Rio há um bom tempo, e nesta minha mudança para o Rio, já estava procurando uma igreja para congregar, e conversando com um pastor amigo meu, pedindo algumas informações. Eu sou mineiro e a gente que é de Minas e vem para o Rio, fica preocupado de andar, pelo Rio de Janeiro, conversando com um pastor amigo meu, e eu disse: eu preciso de uma igreja séria. E ele disse: procure o pastor Jaime Soares, na AD Bom Sucesso. E antes de conversar com o pastor Jaime Soares, eu já estava frequentando os cultos aqui, participando, sendo abençoado, conhecendo a terra como espia, sendo abençoado através das ministrações. Estive aqui quando a esposa do pastor ministrou no Congresso da Família, aquela palavra que muito falou no meu coração, e eu quero glorificar a Deus por esta oportunidade. Conversando hoje pela manhã com o pastor Jaime, ele me fez o convite para que eu pudesse estar ministrando a palavra de Deus. E eu espero que Deus possa falar ao teu coração nesta noite. Quero fazer menção aos meus pais, lá de Muriaé, Minas Gerais, que vieram passar uma semana comigo no Rio de Janeiro, e eu quero louvar a Deus pela vida deles. Dê um sinal com a mão assim, para que a igreja possa conhecer. Chegou agora o meu amigo, o pastor Carlos Garelli, também capelão da Marinha, passou no último concurso, está fazendo o CFO esse ano, curso de formação de oficiais, vivendo lá na Ilha das Enxadas, estudando, e em dezembro ele vai se formar e se tornar primeiro-tenente, e vai poder exercer aí a sua função, levando a palavra de Deus e prestando assistência religiosa aos militares.
Sei que nesta igreja há muitos militares, inclusive da Marinha, e eu quero louvar a Deus pela vida de todos. Irmãos, quando nós olhamos para este texto da palavra de Deus, nós veremos que aqui está relatado uma experiência marcante que Tomé teve com Cristo. E é sobre isto que eu quero pregar nesta noite. Se fosse para colocar um tema, eu daria o seguinte tema: em busca de uma experiência com Cristo. Nós sabemos que Jesus, ele mudou a história da humanidade. Jesus, ele é o protagonista da revelação bíblica. O Antigo Testamento foi escrito para falar do Jesus que haveria de vir. O Novo Testamento foi escrito para falar do Jesus que já veio e que um dia voltará para buscar a sua igreja. Em Hebreus, no capítulo 1, no versículo 1, o autor diz que, havendo Deus falado de diversas maneiras, de muitas formas, aos pais pelos profetas, nos falou nestes últimos dias através do Filho. Jesus é o ápice da revelação, desta revelação paulatina e progressiva que foi sendo desenrolada ao longo da história. Ela atinge o seu clímax no Verbo encarnado. Por isso que o autor de Hebreus, ele vai dizer que Jesus é a expressão exata do ser de Deus. A palavra no grego ali é caráter, que tem a ver com a imagem que foi esculpida, desenhada, que é uma cópia fiel do original. Quando nós olhamos para Jesus, nós vemos Deus, o seu amor, a sua graça sendo manifesta. Ele é o Deus encarnado, feito homem, ungido pelo Espírito, que veio para pregar a sua palavra, para dar vista aos cegos, voz aos mudos, audição aos surdos, que veio para anunciar o Evangelho, palavra que no grego é boas novas. E a mensagem que Jesus veio trazer é uma mensagem boa e uma mensagem nova, a mensagem de que Deus é por nós. Por isso, quando ele nasce, a profecia se cumpre. Em Mateus capítulo 1, versículo 23, faz referência à profecia de Isaías capítulo 7, versículo 14. A virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. Porque a mensagem que Jesus veio trazer é que Deus não desistiu da humanidade, de que Deus é por nós. É o Deus que está aqui, é o Deus que está ali, é o Deus que está cá, é o Deus que está lá, é o Deus que está aquém, é o Deus que está além, é o Deus que está comigo, é o Deus contigo, é o Deus em nós, é o Deus por nós, é o Deus conosco, é o Deus que salva, é o Deus que cura, é o Deus que liberta, é o Deus que transforma, é o Deus que tem todo o poder centralizado e concentralizado em suas mãos, é o Deus que manda, é o Deus que desmanda, é o Deus que faz, é o Deus que desfaz, é o Deus que coloca, é o Deus que tira, é o Deus que abre porta onde não tem porta, e a porta que ele abre, o homem não fecha, e a porta que ele fecha, o homem não abre. Ele é o Deus que do nada faz o tudo, do pouco faz o muito, do impossível ele faz o possível. Ele é o Deus que chama a existência as coisas que não são, para confundir aquelas que são. Ele é o Deus que levanta o pequeno para bater o gigante, que pega o fraco e faz dele um forte campeão. Ele é o Emanuel, o Deus conosco, o Deus que está aqui nesta noite, sendo adorado e exaltado através do nosso culto. Glória a Jesus. E quando Jesus esteve aqui no nosso meio, ele realizou muitos milagres, ele pregou a sua palavra, ele atendeu o clamor de muitas pessoas que encontravam-se sem esperança. Ele pregou a todos os instantes, em todos os momentos, em todo instante. Um certo erudito chegou a dizer que Jesus fez das ruas a sua sala de aula, dos montes a sua plataforma, dos barcos a sua tribuna, e por onde ele passava, ele ensinava o Evangelho. Ele pregou nas casas, nas praças, nos outeiros, nas sinagogas, nos montes, pregou para grandes multidões,
mas também pregou individualmente para uma única pessoa. Jesus não estava atrás dos holofotes, da fama, da multidão. Jesus estava atrás das almas missionárias. Jesus estava atrás das almas. Os estudiosos vão dizer que o sermão mais belo e profundo de Jesus está registrado em João capítulo 3 e foi destinado a um homem, não foi para uma grande multidão. Jesus, durante a sua passagem pela face da terra, ele levantou uma equipe, porque ele sabia que sem sucessor não há sucesso. E ele levantou uma equipe, preparou esta equipe, trabalhou nesta equipe, para que esta equipe, após a sua morte, ressurreição e ascensão ao céu, esta equipe teria a missão, o encargo de dar continuidade à sua missão, que é pregar o evangelho. Essa é a missão da igreja. A igreja, quando ela deixa de ser evangelística, ela deixa de ser evangélica, porque ela passa a negar o significado da sua missão e o motivo da sua existência. Deus nos chamou como uma agência missionária, para pregar o evangelho, para levar a mensagem da salvação. Jesus trabalhou e treinou, investiu durante 3 anos nos seus discípulos. Ele havia dito, avisado para os discípulos que era necessário que o Filho do Homem fosse preso, que ele seria entregue, que ele morreria, mas ao 3º dia ele ressuscitaria. De alguma forma, que a Bíblia não explica, parece que os discípulos esqueceram desta palavra. Quando Jesus foi preso, crucificado, os discípulos eles ficaram escandalizados. A palavra no grego escandalizo, ela tem o sentido de ferir a consciência, tropeçar a compreensão. É quando a pessoa não consegue entender a dinâmica dos acontecimentos e ela se escandaliza. Os discípulos se escandalizaram e Jesus já havia dito que o pastor seria ferido e as ovelhas se dispersariam e seriam escandalizadas. Já existia uma profecia a respeito disso. A verdade é que a cena que os discípulos presenciaram, de ver Jesus exposto na cruz, sendo humilhado, torturado, foi uma cena muito forte, e essa imagem não saía da mente dos discípulos. E depois que Jesus foi crucificado, morto, sepultado, a Bíblia vai dizer que os discípulos entraram em estado de choque, e eles passaram por uma fase, uma espécie de apagão espiritual, de modo que eles se esqueceram das palavras de Jesus, que ao 3º dia ele ressuscitaria. Quando começa o domingo, que era o 3º dia, o domingo da Páscoa, o domingo da ressurreição, os discípulos estão tristes, e aquele dia não era um dia para estar triste, era um dia para estar alegre, porque a profecia ia se cumprir, e a vitória de Jesus sobre a morte, ela se manifestaria. Mas os discípulos se esqueceram daquela palavra, e eles estavam tristes, encavernados, escondidos em um quarto com as portas trancadas, com medo dos judeus. Só que o milagre já tinha acontecido. O texto diz que Jesus já havia ressuscitado, e quando Jesus ressuscitou, ele apareceu, segundo a Bíblia, pelo menos em 5 ocasiões aos seus discípulos. Ele apareceu primeiro a Maria Madalena, ele apareceu a outras mulheres, ele apareceu a Pedro, ele apareceu a 2 discípulos no caminho de Emaús, e ele apareceu a todos os discípulos, com exceção de Tomé. E o texto diz que, o texto que foi lido, o versículo de número 24, vai dizer que, ora, Tomé não estava com eles quando veio Jesus. O texto começa no fim desta aparição, cronologicamente situado no domingo da Páscoa, o dia mais importante da história da igreja, porque a partir de então este dia passou a ser denominado o dia do Senhor. Desde o domingo da Páscoa, o domingo da ressurreição, o dia em que Jesus ressuscitou, a igreja invisível espalhada pela face da terra, ela começou a se reunir todos os domingos para adorar o Jesus que ressuscitou e que venceu a morte. E o texto diz que quando Jesus apareceu para os discípulos, Tomé não estava lá. E eu fico me perguntando por que Tomé não estava lá. O texto não diz o motivo da ausência de Tomé, mas diz o motivo da presença dos demais discípulos. Quando nós olhamos nos versículos anteriores, vai dizer no versículo 19 que os discípulos estavam ali por causa do medo.
do medo dos judeus. O medo era tão grande que ele paralisou os discípulos. Dizem que o medo é um péssimo matemático, né? Porque ele aumenta o tamanho do problema e diminui a probabilidade da vitória. O medo, ele embaça a nossa visão, ele deturpa a nossa visão. Os discípulos estavam com medo e eles ficaram ali paralisados. Eles ficaram petrificados, sem ação, sem movimento. Só que Tomé não teve esse medo, porque Tomé saiu. Se os discípulos estavam ali por causa do medo e Tomé não estava ali, subentende-se que o medo da perseguição não estava dominando Tomé. E quando a gente vai olhar a vida de Tomé, analisando o seu perfil, o seu caráter, a sua personalidade, suas idiosincrasias, nós veremos que Tomé tem algumas qualidades que se destacam na Bíblia. Tomé, ele é extremamente racional, ele é um observador nato, ele chega num ambiente, ele faz a leitura do ambiente. Quando Jesus está pregando para uma grande multidão e o povo está faminto, os discípulos chegam até Jesus e dizem: Senhor, é melhor que o Senhor venha despedir a multidão, porque o povo está faminto. Jesus olha para os discípulos e diz: há algum alimento aqui? Os discípulos dizem: não, Senhor, não há nada. Aí Tomé, ele se manifesta e diz: não, Senhor, há um menino que tem 5 pães e 2 peixinhos. Porque Tomé, ele tinha essa leitura. Ele era um homem que se baseava pela vista. Um homem que se baseia pela vista é um observador, ele presta atenção em tudo. Tomé já havia demonstrado em João no capítulo 11 que ele tinha coragem suficiente para ir até Jerusalém e morrer com Jesus. E quando Tomé fala isso, não é a mesma coisa quando Pedro diz, porque Pedro age pela impulsividade. Tomé já é um sujeito mais racional, que pensa bastante para falar. No Evangelho de João, no capítulo 14, Jesus está trazendo uma palavra para os discípulos, e ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, vou preparar o lugar. Tem gente que acha que Jesus foi preparar lugar, mas ele não foi. O texto diz que as moradas já estão preparadas desde a fundação dos séculos. Ele só conjecturou dizendo que se não tivesse lugar, ele iria preparar lugar, mas sem lugar a igreja não ficaria. E ele vai ensinando, dizendo: vou preparar-vos lugar, e se eu for, virei outra vez e vos buscarei, mas para onde eu vou, vós não podeis ir. Jesus está falando para os discípulos. Aí Jesus olha para os discípulos e diz assim: mas vocês sabem para onde eu vou, e vocês sabem qual é o caminho. Nenhum discípulo sabia para onde Jesus ia, e nenhum discípulo sabia qual era o caminho. Fica um olhando para o outro, com medo de perguntar. Tomé levanta a mão e diz: Senhor, oportunidade para mim, peço a palavra. Eu não sei para onde o Senhor vai, e eu não sei qual é o caminho. Porque Tomé, ele não esconde as suas dúvidas, ele expõe o seu coração. E aí ele diz: eu não sei para onde o Senhor vai, e eu não sei qual é o caminho. Aí Jesus olha para Tomé, João capítulo 14, versículo 6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. Eu sou. Esta palavra, ele tem poder para dizer. Eu é o pronome da primeira pessoa do singular, e sou é um verbo que só ele pode conjugar. Só ele pode bater no peito e dizer: eu sou. Ele disse: eu sou o pão que desceu do céu, eu sou a água da vida. Ele disse em João capítulo 15, versículo 1, eu sou a videira verdadeira, e vós sois os ramos enxertados nesta videira. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Em João capítulo 11, versículo 25, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele disse em Apocalipse no capítulo 1, no versículo 8, eu sou o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o primeiro, o derradeiro. Ele disse em Apocalipse no capítulo 5, no versículo 5, eu sou o leão da tribo de Judá, o único que tem autoridade para abrir o livro da vida e desatar os 7 selos. Em Apocalipse no capítulo 22, no versículo 16, ele disse: eu sou a resplandecente estrela da manhã, a raiz e a geração de Davi. Ele é o único que pode dizer: eu sou, porque simplesmente ele é.
Ele não apenas tem o poder, mas Ele é o poder. Ele não apenas tem a glória, mas Ele é a glória. Ele não apenas tem o caminho, mas Ele é o caminho, porque Ele, com a sua carne, que foi o véu que se rasgou, Ele abriu um novo e vivo caminho que Ele consagrou com o seu sangue derramado na cruz do Calvário. De modo que através deste caminho, através dele, através da presença dele, nós somos transportados à sala do trono, que é o lugar mais santo do que o Santo dos Santos. Oh, aleluia! Ele não apenas tem a verdade, mas ele é a verdade. Por isso ele disse em João no capítulo 8, no versículo 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E no versículo 32 do capítulo 8 ele diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele é a verdade que liberta, a verdade que transforma, a verdade que arranca as escamas dos nossos olhos e nos faz enxergar o mundo espiritual pela perspectiva divina. Ele é a verdade que nos alicerça na presença de Deus. De modo que quem está em Cristo está firme. Quem está na igreja pode titubear, mas quem está em Cristo está firme. É interessante que Buda, no final da sua vida, depois de reunir todos os seus discípulos, num leito de morte, ele diz, eu preciso confessar uma coisa, eu não encontrei a verdade. Maomé reuniu os seus discípulos no final da sua vida e ele disse, eu preciso confessar uma coisa, eu ainda estou procurando a verdade. Buda disse, eu não encontrei a verdade, Maomé disse, eu ainda estou procurando a verdade. Jesus reuniu os seus discípulos e disse, eu sou a verdade. Oh, aleluia! Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a vida, irmãos. Quem está em Cristo vive em novidade de vida. É uma vida abundante, radiante, contagiante, edificante, triunfante, que só tem, que só sabe, que só conhece, que só sente quem tem Jesus reinando na sua vida e no seu coração. Aleluia! Então Tomé é um sujeito extremamente racionalista. Tomé, ele não esconde as suas dúvidas. Quando ele duvida, ele pergunta. E o texto diz que Tomé não estava com eles. Eu entendo, irmãos, minha interpretação, que o medo de Tomé não era o medo da perseguição, mas era o medo da decepção. Porque ele era um sujeito extremamente racionalista. Ele havia abandonado tudo para seguir Jesus. E agora ele enfrentava o dilema de ter vivido uma ilusão, porque ele não conseguia entender como a história poderia ter terminado daquele jeito. Só que ele não sabia, mas a história não tinha terminado daquele jeito. Um capítulo glorioso aguardava a igreja. E o texto diz que Tomé deixa os discípulos e ele vai viver os seus dramas sozinho. Ele enfrenta os seus problemas na solidão, e quando ele volta, ele encontra os discípulos. Quando ele saiu, os discípulos estavam tristes. Quando ele volta, os discípulos estão renovados, restaurados, abençoados, vitaminados, na linguagem aí, bombados, cheios de Deus, alegres, felizes, restaurados, tiveram uma experiência com Jesus. E aí os discípulos vão contar para Tomé, nós vimos o Senhor, Ele apareceu. E eles vão contando ali para Tomé, quando de repente Tomé interrompe o relato dizendo, olha, se eu não o vir, se eu não enxergar os sinais dos cravos nas suas mãos, e não colocar o meu dedo ali, se eu não colocar a minha mão onde a lança o transpassou, de modo nenhum eu acreditarei. Quando a gente lê essa fala de Tomé, gera uma antipatia na gente, né? Poxa, que sujeito incrédulo esse! Jesus apareceu para todos os discípulos, está todo mundo contando, e ele não quer.
Ele não quer deixar essa alegria entrar no coração dele. Só que quando eu comecei a olhar, irmãos, esse texto, namorar o texto, ler, examinar, eu disse, nesta fala, há um grito, onde Tomé está abrindo o seu coração, e ele está expondo algumas questões que estão lá nos recônditos da sua alma. Quando Tomé disse isso, ele está dizendo para os discípulos, eu preciso ter a minha própria experiência com Jesus. Eu não posso basear a minha fé no relato dos outros, porque se vocês largaram tudo para seguir Jesus, eu também larguei tudo para seguir Jesus. Eu preciso vê-lo, eu preciso ter a minha própria experiência com Jesus, e eu quero profetizar que você também vai ter a sua própria experiência com Jesus. Você vai cavar a sua própria cisterna, você não vai pegar carona na experiência de ninguém, porque o Cristo que se manifestou ao irmão que está ao seu lado, ele vai se manifestar a você. Só que Tomé diz mais, eu estou em busca da minha própria experiência, e quando eu tiver essa experiência vai ser profunda, porque eu vou fazer o que ninguém fez, eu vou tocar, eu quero sentir, esta experiência precisa ser profunda. Tomé é um homem sedento, a dúvida de Tomé na verdade é um grito de alguém que deseja ter certeza, e ele diz, quando ele se manifestar a mim, eu preciso tocá-lo, eu preciso ver. E notem que ele não precisa ver apenas Jesus, mas ele precisa visualizar as feridas. Por que isso? Porque Tomé entende que a experiência dele só será profunda se esta experiência o remetê-lo ao Calvário. A nossa experiência com Jesus só será profunda se ela nos remeter ao Calvário. Tem muita gente atrás do Jesus milagreiro, tem muita gente atrás do Jesus que atende pedidos, tem muita gente atrás do Jesus que resolve problemas, mas nós estamos aqui nesta noite porque fomos alcançados pelo Jesus que morreu na cruz do Calvário em nosso lugar e nos salvou através da sua morte, através da sua vida. Nós vivemos a vida em Cristo. Vocês estão entendendo essa palavra nessa noite, irmãos? Nossa experiência com Jesus só será profunda se ela nos remeter ao Calvário. Quando eu entro na igreja, eu preciso enxergar não apenas o Jesus que me dá presentes, bênçãos, mas o Jesus que morreu por mim e que ressuscitou e está vivo no céu. E o texto diz que depois de falar esta frase, Tomé ele fica esperando. E uma semana depois, o texto que a gente leu na NVI é uma semana depois, em outras traduções vai dizer 8 dias depois, porque é uma expressão judaica. Aqui no Brasil, quando a gente quer falar uma semana depois, a gente fala 7 dias depois. Mas para os judeus é 8 dias depois, porque sempre conta aquele dia. Isso quer dizer que aquele dia era domingo, passou domingo, primeiro dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, 8 dias depois, de domingo a domingo. A NVI já colocou uma semana mais tarde, bem exato, uma semana depois, era domingo, os discípulos estavam reunidos, o fogo no coração de Tomé não se apaga, ele ainda está desejoso de ter uma experiência com Jesus. Eu imagino que aquela semana foi a semana mais longa da vida de Tomé. É a teoria da relativização do tempo. 10 segundos passa muito rápido, mas quando você está segurando uma panela quente nas mãos, 10 segundos dura uma eternidade. Tomé estava ansioso, ele queria muito ver Jesus e aquela semana demorou uma eternidade. Eu imagino que Tomé ele ouviu o relato dos outros discípulos, pastor Jaime.
E os discípulos contando, Maria Madalena, as outras mulheres, Pedro, os 2 discípulos no caminho de Emaús, e Tomé ficava olhando. Oh, aleluia! Mas ele não se arredou da posição. Ele disse: quando Jesus veio a primeira vez, eu não estava com os discípulos, mas agora eu não saio do meio, porque é no meio que ele se manifesta, é no meio que ele derrama glória, é no meio que ele renova, é no meio que ele restaura. Tem muita gente se dispersando, mas nós não sairemos do meio, porque é no meio que ele derrama a glória. E quando a gente pega esse relato da aparição de Jesus aos discípulos, é quase o mesmo relato da primeira aparição aos discípulos. Existem algumas questões que são muito idênticas. Os discípulos estão reunidos, as portas estão trancadas, o texto diz que Jesus entra, não sabe como, porque em algumas traduções diz que chegou Jesus. Eu gosto dessa expressão, porque o texto não diz por onde ele passou, por onde ele entrou, só diz que ele chegou Jesus, e quando ele chega chegando. Eu quero profetizar que Jesus vai chegar na sua casa, Jesus vai chegar na sua vida, Jesus vai chegar nos seus negócios, Jesus vai chegar na sua família. Eu não sei por onde ele vai entrar, por onde ele vai passar, mas eu sei que ele vai chegar. Oh, aleluia! E aí Jesus olha para os discípulos e diz: paz seja convosco. Quando Jesus chega, Jesus tem a palavra certa. Tudo que os discípulos não tinham naquele exato instante era paz, na primeira aparição, e Jesus dá a paz. Na segunda aparição, Jesus traz a mesma saudação: paz seja convosco. No grego, Jesus disse eireneu min. A palavra eirene, no grego, ela tem um significado muito especial, é a palavra paz. Se a gente procurar o significado da palavra paz no dicionário português, a gente vai encontrar o significado que paz é ausência de guerra. Se tem guerra não tem paz, se tem paz não tem guerra. Este é o significado. Só que quando Jesus Cristo disse eireneu min no grego, paz seja convosco, Jesus está dizendo paz na guerra seja convosco, porque a palavra eirene no grego é paz na guerra. Em outras palavras, Jesus estava dizendo paz na perseguição seja convosco, paz na luta seja convosco, paz na prova seja convosco. Irmãos, isso é profundo demais, porque o mundo não consegue entender a dinâmica da presença de Deus nas nossas vidas. A gente passa pela luta, a gente passa pela prova, a gente passa pelo deserto, a gente passa pela fornalha, a gente passa pelo funil, a gente passa pela peneira, a gente enfrenta muralha, barreira gigante, pedrada, perseguição, mas a gente caminha em meio à tribulação, cheio de paz no nosso coração. Costumo dizer que o crente ele é como a pimenta da Bahia: quanto mais apertado, mais ardido ele fica. Quanto mais o inimigo se levanta contra ele, mais unção Deus derrama sobre a vida dele. É por isso que o apóstolo Paulo diz: trago no meu corpo as marcas de Cristo. Irmão, sabe como você conhece um homem de Deus? Você conhece um homem de Deus pelo currículo de provações dele, pela história de provações. É por isso que Paulo falou: já sofri naufrágio, já fui picado por cobra, já fui apedrejado, já fui ameaçado de morte, já passei por isso, já passei por aquilo, mas nada vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nem a fome, nem a perseguição, nem o perigo, nem a espada, nem a tribulação, nem coisas do passado, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nem coisas que ainda estão por vir, nem altura, nem profundidade, nem nenhuma outra criatura, nada vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Hoje não é o dia, mas talvez um dia eu conte o meu testemunho sobre a minha história de vida. Mesmo com 33 anos de idade, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Um homem de Deus, ele é marcado pelo currículo de provações que ele já passou, mas as provações não nos afastará de Deus. Eu sou descendente de italiano, mineiro, filho de mãe nordestina, que estudou em São Paulo e atualmente está no Rio. E lá no Nordeste o pessoal fala muito sobre o sapo cururu, quando eu estive lá, né? O sapo cururu, quando chove, ele aparece nas casas. E quando ele aparece nas casas, as pessoas vão chutar o sapo cururu, né? Quem é nordestino sabe disso. Mas quanto mais chuta o sapo cururu, mais para dentro ele pula. O crente, ele é como o sapo cururu. Quanto mais o inimigo se levanta contra a vida dele, tentando afastá-lo da presença de Deus, irmão, luta não afasta crente ungido da presença de Deus,
Pelo contrário, ela magnetiza o crente, ela atrai o crente à presença de Deus. Os cultos mais maravilhosos da sua vida foram cultos derramados em lágrimas, foram cultos que você chegou aqui com o teu coração aflito. A luta não te afastou de Deus, mas a luta te atraiu. Oh, aleluia! Então, paz na guerra seja convosco, paz na tribulação. E a gente vai passando pela prova dando? A gente vai passando pela prova dando? Só que quando eu olho esses dois relatos, irmãos, eu vejo que tem algo que mudou. Os dois relatos da aparição de Jesus aos discípulos, pastor Jaime, é quase idêntico, mas tem algo que mudou. No primeiro relato, existe o medo. No segundo relato, não existe o medo mais. No primeiro relato, Tomé está ausente. No segundo relato, Tomé está presente. A experiência com Cristo, ela promove uma transformação e uma organização na nossa vida. E eu quero profetizar que quando Jesus chegar na sua vida, vai sair o que precisa sair e vai entrar o que precisa entrar. Vai ser expulso aquilo que precisa ser expulso da sua empresa, da sua família, da sua vida, do seu círculo de amizade. Vai sair o que precisa sair e vai ser atraído aquilo que precisa ser atraído para a glória de Deus. Aleluia! E o texto diz que Jesus fala com todos, mas ele se dirige a Tomé. A saudação é para todos, mas agora ele vai tratar com Tomé. Irmãos, a pregação aqui nessa noite é para todos, mas existem pessoas que ele vai tratar de um modo pessoal nessa noite. É assim que ele trabalha. Ele se manifesta a todos, mas alguns ele chama para o particular. Ele nos chama para o particular quando nós precisamos ouvir a voz dele. Ele cumprimenta a todos, mas olha para Tomé, vai na direção de Tomé e diz: Tomé, você não queria me ver? Você não queria ver os sinais dos meus cravos? Pega a tua mão e coloca aqui nos sinais dos meus cravos. Pega a tua mão e coloca do meu lado. Irmãos, naquela hora Tomé deu uma balançada. Quando eu li esse texto, eu fiquei em crise, pastor. Porque Tomé estabelece uma condição para crer. E parece que Jesus chega e satisfaz a condição dele. É como se ele tivesse estabelecido uma exigência. E eu sempre aprendi que a gente não pode ficar fazendo exigências. Nós somos chamados a uma vida de fé. Mas parece que Jesus atende à exigência de Tomé. Quando eu olhei para esse texto, eu disse: meu Deus, o que está acontecendo aqui? É isso mesmo? Jesus olha para Tomé e diz: pega a tua mão e coloca aqui. Toca! E a pergunta que eu faço para os irmãos é: Tomé tocou ou não tocou? Olha para a pessoa que está do seu lado e pergunta para ela: Tomé tocou ou não tocou? Quem acha que Tomé tocou, levanta a mão. Nossa irmã ali acha. Quem acha que Tomé não tocou, levanta a mão. Grande parte da igreja acha que Tomé tocou, mas eu quero te dizer que Tomé não tocou. O texto diz que Tomé não tocou, ele adorou. Tomé não tocou, Tomé adorou. Ele diz: Senhor meu e Deus meu. Ele está dizendo: o meu Jesus, o meu Senhor, o meu Mestre, Ele é o meu Deus.
Tomé reconhece a deidade de Jesus, ele adora Jesus. Quando Jesus faz isso com Tomé, ele está ensinando para Tomé: Tomé, entenda uma coisa, você não controla nada porque você não sabe o que é melhor para você. Eu controlo todas as coisas, eu manifesto na hora que eu preciso manifestar, porque o tempo é meu. Não é Tomé que aparece para ele, é ele que aparece para Tomé, na hora que ele quis, no momento que ele quis, no lugar que ele quis, de acordo com a agenda dele, de acordo com os princípios dele. Você não estabelece nada, a única coisa que você pode fazer é esperar a presença dele se manifestar, é o milagre acontecer, é a ação dele sobre a sua vida. Você não fabrica o vento do Espírito, a única coisa que você pode fazer é içar as suas velas e esperar o vento chegar. Ele está dizendo mais, porque ele cita as mesmas palavras de Tomé, de acordo com o que Tomé disse, as palavras são as mesmas. Ele está dizendo para Tomé: Tomé, eu estava lá quando você disse, você não me viu, mas eu estava lá, eu ouvi o que você disse, porque ele ouve o que você fala. Irmã, quando você está no tanque, quando você está lavando a sua louça, na cozinha da sua casa, você está falando com Deus. Eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. Ele estava lá e ele ouviu cada palavra que você disse. Meu irmão, quando você está no carro, no trânsito, no meio do engarrafamento, pensando e falando com Deus, ele estava lá e ouviu cada palavra que você disse. Missionária, andando pelos caminhos lá da África, conversando com as pessoas, falando com Deus, no meio daquela imensidão, olhando para o céu, ele estava lá e ouviu cada palavra que você disse. E ele está dizendo mais para Tomé: Tomé, você que pensou que para crer você precisava tocar, mas nem você sabe o que é melhor para você. Você acha que você precisa disso, mas o que você precisa é da minha presença. Quantas pessoas vieram para a igreja e vieram com pedidos, querendo tanto uma coisa, e quando elas chegam aqui, elas encontram Jesus, e aí a coisa que elas queriam não é tão mais importante assim, porque a presença de Jesus se torna suficiente. O que a gente precisa é da presença, é da presença, é da presença que restaura, é da presença que gera maturidade nas nossas vidas, porque a experiência com Cristo, ela nos dá maturidade. E Jesus termina dizendo para Tomé: Tomé, porque me vistes, crestes. Não foi porque tocou, foi porque viu. Antes ele havia repreendido Tomé, dizendo: não seja incrédulo, mas crente. O problema de Tomé não foi a dúvida, porque todos duvidaram, só acreditaram quando viram. O problema de Tomé foi a incredulidade, é a resistência a acreditar. Tomé disse que nem se ele visse, ele ia acreditar, porque ele precisava tocar. Jesus repreendeu Tomé e disse: não seja incrédulo, mas crente. E aí Jesus disse para Tomé: porque me vistes, crestes, bem-aventurados que não viram e creram. Jesus está estabelecendo uma grande verdade. Tomé, você estava em busca de uma experiência profunda comigo. A profundidade da experiência da vida cristã, ela não se manifesta no campo da satisfação dos desejos, da satisfação das nossas reivindicações. A profundidade e a maturidade da vida cristã, ela se manifesta e se desenvolve no campo da fé. Bem-aventurados que não viram e creram. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. O justo vive pela fé e a fé vive pela prática. Então tenha fé no teu Deus, creia que o teu Deus é poderoso para fazer muito mais do que você pediu. Não se baseie pela vista, viva pela fé, porque sem fé é impossível agradarmos a Deus. E quando eu falo de fé, irmãos, para finalizar, eu lembro de um testemunho que eu ouvi, eu nunca mais esqueci, de uma mulher que tinha 3 filhas, e o sonho daquela mulher era ter um filho, pastor. Ela engravidou, mas descobriu que aquele menino tinha sido gerado em uma de suas trompas e ela perdeu aquela criança. E ela já não acreditava mais que poderia engravidar. Foi até que aos 43 anos de idade ela descobriu que estava grávida e estava esperando um menino. O sentimento de alegria entrou no seu coração, ela procurou os médicos e os médicos disseram que ela deveria provocar um aborto e arrancar aquela criança,
porque aquele menino não nasceria com vida. Ela já tinha 43 anos de idade, uma idade bastante avançada. Ela tinha um sangue negativo. Perante a medicina, uma mulher que tem um sangue negativo precisa de alguns cuidados especiais, tomar injeção, e ela não tinha tido nenhum acompanhamento, e esse já era o 5º filho, contando com o que ela havia perdido, e ela já estava vindo de uma gravidez mal sucedida. Os médicos disseram para ela que não tinha jeito. Foi então que um dia, andando pela sua cidade, ela ouviu um jovem pregador, que era crente. Ela não era crente, mas ela ouviu um crente pregar, e aquele crente dizia que Jesus salvava, curava, libertava, tinha todo o poder em suas mãos e fazia milagres. Ela começou a chorar, porque pela primeira vez alguém disse que havia solução para os seus problemas. Ela foi para a sua casa, dobrou o joelho na cabeceira de sua cama e fez a oração mais marcante da sua vida. Ela disse: Senhor, eu não sou crente, mas se o que aquele crente pregou é verdade, o Senhor existe, eu quero fazer um voto contigo. Se tu me deres à luz esta criança e este menino nascer com vida, eu vou colocar o nome dele bíblico, vou colocar ele numa igreja evangélica, e quando ele crescer, ele vai ser um pregador da sua palavra. O tempo se passou, 9 meses se passaram, chegou o dia do parto, aquele menino nasceu de parto normal, cheio de vida, cheio de saúde, aquele menino cresceu, aquele menino se desenvolveu, hoje aquele menino é capelão da Marinha, está segurando esse microfone e pregando a palavra de Deus nesta noite. E aquela mulher se encontra ali, colocou meu nome de Israel Tiago, Trota, porque ela queria Israel, meu pai queria Tiago, na briga a mulher sempre ganha, então o primeiro nome ficou Israel, o segundo Tiago, e o terceiro Trota, que é da minha descendência italiana. O significado do meu nome é o príncipe que ganha almas para Deus depressa. Só que engraçado que ela recebeu a bênção, mas continuou distante de Deus, pastor. Com 4 anos de idade, Deus tocou no coração de uma vizinha, e essa vizinha bateu lá na nossa porta, e perguntou se poderia me levar para a igreja. Ela lembrou do voto e disse: eu não estou cumprindo com a minha parte, mas Deus já está mobilizando as coisas, porque o meu filho é do Senhor. E ela permitiu, e essa vizinha começou a me levar para a igreja, e eu comecei a frequentar ali a igreja metodista em Muriaé. Só que essa vizinha depois se mudou, só que eu aprendi o caminho da igreja, e depois que eu aprendi o caminho da igreja, irmãos, eu nunca mais me afastei desse caminho. Aos 10 anos de idade, eu estava em um culto, o pregador ministrando, e esse pregador disse: Deus me revela nessa noite que Ele vai levantar alguém como um grande pregador da sua palavra. Eu comecei a chorar, e eu comecei a orar: Deus, por favor, deixa eu ser essa pessoa. E eu comecei a chorar, naquele exato instante ele apontou o dedo para mim e disse: Deus me revela que é esse menino que Ele vai levantar. 3 meses depois, eu estava no púlpito da igreja, aos 10 anos de idade, pregando a palavra de Deus. Desde os meus 10 anos de idade, eu prego a palavra de Deus, já são mais de 2 décadas, e eu vou ficar velhinho, espero chegar no mesmo pique do pastor Jaime Soares, pregando a palavra de Deus, elétrico, cheio de unção, dizendo que o meu Deus salva, que o meu Deus cura, que o meu Deus transforma, e que Ele vai voltar para arrebatar a sua igreja e levá-la para o céu. E eu ganhei os meus pais para Jesus. Aos 10 anos de idade, eu sou o pai da fé da minha mãe e do meu pai. Você pode glorificar a Deus por essa palavra? Aplauda o nome do Senhor Jesus. Feche os teus olhos neste instante. Somos desafiados a uma vida de fé. Deus não precisa ser Deus na sua vida se manifestando através da realização de desejos. Você precisa aprender a viver pela fé. A profundidade da vida cristã se processa no campo da fé. Eu quero orar por você e eu quero abençoar a sua vida. Alguém nesta noite que veio no culto com um desejo de assumir um compromisso com Jesus e ter uma experiência pessoal com Cristo? Você que ouviu esta palavra está decidido, de onde você estiver, eu quero que você dê um sinalzinho com as suas mãos, que eu quero orar por você e eu quero abençoar a sua vida. Você veio no culto hoje com desejo de aceitar, de abrir o teu coração para essa palavra, reconhecendo Jesus como Salvador de sua vida. Eu quero orar por você e eu quero abençoar a sua vida. Aonde está você? Glória a Deus. Você que ouviu esta palavra, sendo crente,
e Deus falou ao seu coração, tratando em áreas particulares da sua vida, feche os teus olhos, curve a sua cabeça. Eu quero orar por você nesta noite. Às vezes agimos como Tomé. A palavra Tomé, no original, significa irmão gêmeo. Eu não sei quem era o irmão gêmeo de Tomé, mas eu sei que às vezes nós agimos como Tomé. Nós somos os irmãos gêmeos de Tomé. Às vezes nos baseamos pela vista, queremos tanto uma coisa e condicionamos a existência de Deus à realização desta coisa, à realização deste pedido. Só que Deus está acima disso. E eu vejo que a manifestação de Deus na vida de Tomé não foi porque ele merecia, mas foi por uma manifestação da misericórdia. Tudo que Deus faz na nossa vida não é porque a gente merece, é porque a misericórdia dele nos alcançou. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por esta palavra. Tome a vida de cada um que aqui está, e que a nossa fé possa ser alicerçada no Cristo do Calvário, que morreu e que ressuscitou, e que possamos desfrutar da presença do Senhor Jesus nas nossas vidas. Fortaleça os nossos passos, nos restaure, nos renove, nos ensine a andar pela fé, que possamos navegar em águas profundas, movidos pela fé, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.